Olá, irmãos e irmãs, a paz e o fogo do Espírito Santo esteja em nossas almas. Nós estamos aqui para mais um passo no nosso itinerário, uma consagração ao Espírito Santo, seguindo o método Monsenhor Maria Martinez, que é um dos filhos espirituais. Primeiro, ele era formador, confessor da nossa querida Beata Conchita Cabreira de Armida, Concepción Cabreira de Armida. Ela é conhecida como Conchita, um nome carinhoso sobre a vida dela. E o Monsenhor, que era diretor espiritual dela, e depois filho espiritual dela, porque ele se tornou membro das obras da Santa Cruz, nos deixou essa experiência da verdadeira devoção ao Espírito Santo. Já estamos no 13º passo nesse itinerário. E hoje nós vamos aprofundar dois capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 13, porque tem uma relação muito direta e é importante fazermos juntos esse itinerário com esses dois capítulos meditados juntos. Por quê? Porque o capítulo 12 e o 13 quer dizer características do amor ao Espírito Santo. Aí existem duas características. Primeiro, deixar-se possuir e possuí-lo. São duas ações muito distintas e nós vamos compreender por quê. Logo no primeiro momento, o Monsenhor ele vai lembrar do capítulo anterior, que era o capítulo que fala sobre as virtudes. E vai lembrar e vai dar todo o reforço que nos foi transmitido pelo querido padre Erasmo Holanda sobre a virtude da caridade, que é o princípio da devoção devota, da devota amizade ao Espírito Santo. E logo nessa primícia do amor, ele vai lembrar que a devoção ao Espírito Santo tem por ação a alma esponsal, que corresponde ao amor de um Deus que ama como esposo. E o Espírito Santo é esse esposo que nos ama. Assim como o esposo que o próprio São Francisco de Assis chamava o Espírito Santo em relação à Virgem Maria, o esposo da Virgem Maria, né? E essa relação de amor tem contextos, tem deveres, tem ações de uma alma que ama ao Espírito Santo e a possui, deixar-se possuir por ele, que se deixa possuir por ele. Logo o Monsenhor vai dizer assim: o Espírito Santo nos ama, movendo-nos como sopro divino que nos arrasta ao seio de Deus, como fogo sagrado que nos transforma em fogo, como artista divino que forma em nós outro Jesus. Pois está claro que nosso amor ao Espírito Santo deve se caracterizar por essa amorosa docilidade, por essa entrega plena, por essa fidelidade constante de alma que se deixa mover, dirigir, transformar pela ação santificadora do Espírito Santo. Então aqui já vamos deixando claro, o Monsenhor está deixando claro qual a definição de deixar-se possuí-lo. Deixar-se possuir pelo Espírito Santo. Essa definição é uma ação de correspondência. Eu preciso corresponder ao Espírito Santo. E como é que eu correspondo? Deixar-se mover, deixar-se dirigir e transformar pela ação santificadora dele. Deixar-se que esse mover me leve a Deus. Deixar-se que esse fogo divino me transforme em fogo. Deixar-se que esse amor que nós temos para com o Espírito Santo nos requer docilidade e fidelidade. Eu preciso deixar-se mover por ele. Eu preciso deixar-se dirigir por ele. Eu preciso deixar-se transformado por ele. Porque existe uma realidade ideal para isso. Ele vai dizer: o ideal de nosso amor para com o Pai é glorificá-lo. O ideal de nosso amor para com o Filho é transformar-se nele. Porém, o ideal de nosso amor para com o Espírito Santo é deixar-se possuir e mover por ele. O meu amor para com o Espírito Santo é deixar-se possuir. Eu deixo que o Espírito Santo me transforme. Eu permito isso. Em outro momento, Jacó também teve que fazer isso, mas só que ele teve que passar por um momento de transformação. Jacó, então, ele briga com Deus. Luta com Deus. E a sua luta com Deus lhe causou um dano.
uma ferida, que fez com que todos aqueles que olhassem para ele vissem que ele mudou. Algo diferente nele estava. Por isso, Jacó deixou de ser Jacó e se transformou em Israel. Foi chamado a ser Israel. Já não te chamo mais de Jacó, tu és Israel. E essa ferida de amor que o Senhor causa em nós nos permite ser transformado por Ele. Transformado. O amor produz na alma o recolhimento e silêncio. Quem ama distingue a voz do amado entre milhares de vozes. Quando nós deixamos possuir, conduzir, dirigir-se pelo Espírito Santo, nós sabemos quem nos fala. Nós compreendemos quem está nos falando. Essa deve ser a ação, a correspondência daquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. E o Monsenhor ainda vai dizer, o Espírito Santo fala, sopra, inspira frequentemente as almas, mas estas não a escutam, senão na medida em que amam, na proporção em que o amor as ungiu de silêncio. Unidas estreitamente com o Espírito Santo pelo amor, as almas sentem, por assim dizer, as secretas palpitações do coração de Deus. Veja o meio que nós temos que ter para corresponder ao Espírito Santo. Veja o meio que nós temos para termos a certeza de ter essa posse. Aqui eu lembro da atitude do São João Evangelista, o discípulo amado. No momento que o Senhor dizia que um deles ia traí-lo, e veja que aqui a infidelidade é o contrário da fidelidade ao amor. Contrapõe o amor. Por isso, o discípulo amado, ele de imediato questiona, mas Senhor, quem te fará isso? E ele tem uma atitude, ele inclina a cabeça no peito de Jesus, como sendo atraído ao amor. Ele percebe o desamor e ele é atraído pelo amor. Por isso ele inclina a cabeça no peito de Jesus e diz, Mestre, quem te fará este mal? Para que ali as consolações do coração de Deus, os corações de Jesus, pudessem agora penetrar o seu coração. O amor nos atrai. Logo o Monsenhor Luiz Maria Martins vai dizer, primeiro as almas têm que lutar contra todos os ruídos que turbam o silêncio da alma, desprendendo-se valorosamente de todas as criaturas, de todos os afetos, para que não turbem o recolhimento e a paz. Por isso, a atitude do evangelista João, ele desfoca a atenção de todos aqueles que estão ali e a sua paz se encontra no príncipe da paz, que é Jesus. Da mesma forma, a nossa atenção ao Espírito Santo precisa ter essa atitude, essa ação contra tudo aquilo que turba o silêncio interior, que tira a nossa atenção do amor verdadeiro, da atenção àquele que é o próprio amor. Por isso, a voz do Espírito Santo, vai dizer o Monsenhor, é suave. Sua moção, delicadíssima, é para percebê-la a alma necessitada de silêncio e paz. Mas não basta escutar, é preciso compreender a linguagem divina. Nós temos que entender essa linguagem, essa metodologia de Jesus, do Espírito Santo. Esse meio, essa forma que o Espírito Santo nos fala. Por isso o Monsenhor ele vai dizer que as coisas do Espírito têm por conseguinte um sentido espiritual e secreto, que todos não percebem. E para ter sentido do divino, a alma tem que ser pura, e na sua profusão da sua pureza, julga as coisas espirituais, penetra as divinas inspirações. Então, essa pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. As bem-aventuranças do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, vai dizer isso. Então, é essa pureza que Deus nos coloca no coração, para discernir a voz do Espírito. Mas a pureza que prepara o amor é por ele produzida e maravilhosamente aperfeiçoada.
Porque a pureza, em sua parte negativa, é o afastamento do terreno. E sob o aspecto positivo, é a divinização. É o amor divinizado, unido à alma em Deus. É esse amor que nos une à natureza divina, à nossa imperfeição, à nossa impureza, à nossa pequenez, à nossa miséria. Ela encontra o sentido da natureza humana e se purifica para que Deus possa ser amor em nós. Veja o que o Monsenhor ainda vai dizer. As almas puras e amantes possuem o segredo para descobrir a Jesus, em qualquer maneira que se apresente, porque os puros de coração veem a Deus e o amor transpassa todos os véus. Esse amor que nos ilumina. É a alma amante, vai dizer ainda o Monsenhor, que percebe no silêncio as divinas inspirações e descobre o profundo sentido delas por sua diafana pureza e se deixa arrastar também pela docilidade ligeira e pelo sopro do Espírito Santo. Quando nós deixamos o Espírito Santo purificar as nossas almas, nós deixamos que Ele nos conduza. Isso é deixar-se possuir. Deixar possuir pelo amor puro. Esse amor que o Espírito Santo nos comunica. Logo, o Monsenhor vai dizer que amar é desaparecer, é apagar-se, é abaixar-se, para que se realize nossa transformação no amado, para fundir-se em sua magnífica unidade. Por isso, nos abaixamos. É a atitude de amar, é ir ao encontro. O amor que se encontra conosco, na nossa limitação. Por isso nos deixamos purificar exatamente para que esse encontro aconteça. E ainda vai dizer o Monsenhor, este doce abandono a todos os movimentos do amor é, no meu juízo, o traço característico de nosso amor ao Espírito Santo. Amar a este divino Espírito é deixar-se arrastar-se por ele. Como uma pluma leve se deixa arrastar pelo vento, deixar-nos possuir por ele como numa rama seca se deixa possuir pelo fogo que abrasa. Deixar-nos animar por ele como as cordas de uma lira maravilhosamente sensível, parecem animar-se pela inspiração do artista, que as faz vibrar. Os graus deste abandono, não só unicamente os graus do amor, senão os graus da perfeição cristã, pois o cume dela se caracteriza principalmente pela extensão e a constância das moções do Espírito Santo na alma que a possui. Essa é a grande graça da docilidade ao Espírito Santo. Deixar-se tocar, deixar-se animar, deixar-se abrasar pelo Espírito Santo. E ainda o Monsenhor ele vai nos falar, a alma que se abandona ao Espírito Santo se expõe a todas as amorosas imolações. Veja aqui o sentido da cruz e da relação da devota amizade ao Espírito Santo. A alma, com a sua divina perfeição, foi possuída pelo Espírito Santo como numa outra. Foi a alma de Jesus e nunca compreenderemos a que abismo de dor foi conduzida pelo Divino Espírito. Veja a relação desse amor de entrega. Por isso o Monsenhor vai dizer, o caminho do Espírito Santo não muda. Seu sopro vai sempre para o Calvário. As asas nítidas da divina pomba pairam sobre a bendita cruz, porque nela está o amor na terra, como no céu está o seio de Deus. Então veja a relação do amor. A pomba do Espírito Santo paira sobre a cruz de Jesus, sempre. Por isso, eu quero repetir aqui essa máxima que o Monsenhor Luiz Maria Martínez vai dizer para nós. A alma que se abandona no Espírito Santo se expõe a todas as amorosas imolações. Essa é a grande graça
de se deixar possuir pelo Espírito Santo. E agora na questão da posse, por isso, possuí-lo, o Monsenhor vai dizer: amar o Espírito Santo é deixar possuir por ele como suma docilidade, com pureza perfeita e com absoluta abnegação. É abandono. O carisma dessa comunidade é ser servo como oferta do crucificado para tudo fazer por amor ao Espírito Santo, seguindo essa premissa. Eu dizia esses dias, se eu tivesse lido há 8 anos atrás esse livro, eu ia dizer que fui totalmente influenciado por esse livro, para inspirar esse carisma. Porque é isso. Amar o Espírito Santo é se entregar como servo, oferta do crucificado. É uma oferta, porque ele é dom. O Espírito Santo, por dom, por ser um dom de entrega, ele é o dom por excelência, como diz São João Paulo II, na Domi et Vivificatem. Ele é dom por excelência, então ele se entrega. Amar o Espírito Santo é, pois, deixar-se possuir por ele, mas também possuí-lo, porque ele não somente é diretor de nossas almas, senão também o dom de Deus, nosso dom. Possuí-lo. Deixar-se possuir é ser conduzido por ele, mas possuí-lo é deixar-se que todas as graças e suas consolações nos permite, dons, virtudes, carismas, frutos, possuí-lo. Digamos que eu tenho esse livro. Fazendo uma analogia aqui. Mas como é que eu deixo possuir? É quando eu tenho ele. Pronto, comprei o livro, deixei possuir por ele. Agora, possuí-lo é o conteúdo. Eu preciso ler, eu preciso compreender, eu preciso me alimentar dele. E aí eu me deixo possuí-lo por ele. Eu tenho ele agora como propriedade, não tenho ele no canto guardado. Mas deixar-se possuir, possuí-lo, é eu ter o conteúdo dele, alimentar-se dele. Deixar-se possuir pelo Espírito Santo, possuir o Espírito Santo, é se alimentar dele. Possuir o amor é amá-lo. Deixar-se penetrar por seu fogo e arder nele é receber os ardentes efusões do amor e nele o próprio amor, vai dizer o Monsenhor Luiz Maria Martins. A gente fala tanto do fogo, né? O Espírito Santo é expresso através de línguas de fogo, como no Atos Apóstolos. E muitos admiram esse fogo, manda fogo. E foi fogo porque aconteceu aquela experiência ardente. Mas o fogo verdadeiro do Espírito Santo é aquele que consome aquilo que não é em nós a ação do Espírito Santo. E o Monsenhor ele vai citar um exemplo, que é como aquela madeira lançada no fogo. De repente ela se transforma em fogo. Ela se transforma em fogo. Já não é mais a madeira, mas é o fogo na madeira, é o fogo. Quanto mais cresce na alma a caridade, mais cresce também a ditosa posse do dom de Deus. Quanto mais cresce o amor, por isso o fogo aqui é o amor ardente de Deus em nós. Quanto mais cresce, mais posse temos desse amor. Todo ato de caridade procede do hábito desta virtude que o Espírito Santo infunde em nossos corações. Por imperfeito que seja um ato de amor, amamos com a caridade, que é o mais perfeito do dom sobrenatural que recebemos na terra, que é a imagem criada, mais perfeitíssima ação do Espírito Santo. Então, quanto mais esse amor, virtude, cresce em nossos corações, mais realizamos esse ato de amor, mesmo na nossa limitação, porque amamos. E porque amamos? Amamos por causa da ação do Espírito Santo. Porque sem esse amor seria apenas um ato vazio da nossa paixão. Por isso vai dizer São Tomás de Aquino, citando o Monsenhor Luiz Maria, o homem espiritual não se inclina a fazer algo como que pelo movimento da própria vontade, principalmente, senão pelo instinto do Espírito Santo.
tudo que fazemos pela força do Espírito Santo. Por isso vai dizer o Monsenhor Luiz Maria Martins: a este amor realizado sob especial moção do Espírito Santo, vai chamar os místicos de amor passivo. É um amor que se realiza. O ato de amor passivo, vai dizer o Monsenhor, é do Espírito Santo e da alma, mas é do Espírito Santo que dá a alma. Por isso, pode-se dizer com verdade que o Espírito Santo ama na alma e que a alma ama com o Espírito Santo. E, sobretudo, quando esse amor passivo chegou à sua perfeição. O amor que se realiza na alma se realiza pela força do Espírito Santo. E para concluir, o Monsenhor ele vai dizer assim: a vida espiritual não é outra coisa que a penetração da alma por esse fogo divino. O Espírito Santo possui a alma e a alma arde, isto é, ama ser possuída pelo amor, pois ela é o amor. Ama. A caridade é fogo íntimo que abrasa a alma, pois o Espírito Santo também, íntimo da alma, é o princípio que produz esse fogo e o seu ditoso terno amor. No princípio, a alma não arde totalmente porque necessita purificar-se para que o fogo divino a penetre e possui com toda a perfeição. Pouco a pouco vai realizando esta divina penetração. E a alma, pouco a pouco, vai ardendo mais totalmente, mais profundamente, mais perfeitamente. E chega a ser tão perfeita essa divina penetração, chega a ser tão completa essa espiritual combustão da alma, que a diviniza. Dirige-se, trocada pelo fogo. Esse amor, de certa maneira, arde com o fogo de Deus, ama com o Espírito Santo, porque este Divino Espírito a move para a alma esse amor, para amar tão intimamente, tão plenamente, que aquele amor se atribui com toda a verdade ao Espírito Santo. Essa é a grande reação do amor. É a grande relação de se deixar possuir por ele. E nunca esqueça, quando se chega a essa perfeição de amor, a alma é perfeitamente possuída pelo Espírito Santo, posto que ele a move e o seu interior beneplácito, a alma possui perfeitamente o Espírito Santo, posto que no sentido explicado, ama com ele e o seu amor nos faz perfeito no amor. Então, amados irmãos, deixar-se possuir e possuir pelo Espírito Santo é deixar-se viver na perfeição cristã o puro e verdadeiro amor. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próximo vídeo com o próximo passo dentro do nosso itinerário, rumo à consagração ao Espírito Santo. Deus abençoe. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone editans cultura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus,
pacem querones protinus, doctores sic te previo, vitemus omnes